Estamos aqui com mais um programa FREA em Ação. No último dia 8, tivemos um curso com o professor Luiz de hidroginástica, onde eu tive a oportunidade de participar e entrevistá-lo logo em seguida. Confere aí com o nosso... Professor Luiz, eu quero que você fale um pouquinho, principalmente, desse workshop, como ele foi ministrado e qual é a importância desses cursos que, principalmente, a Atlética da FREA está promovendo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Essa iniciativa da Atlética de oferecer um curso por mês para os alunos e para as pessoas de fora é extremamente importante, porque na graduação, só sair com o diploma da graduação não é suficiente. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e nós temos vários profissionais, que nós não podemos nem chamar de profissionais, que saem da graduação sem nenhuma qualificação. Eles ficam presos só ao conteúdo ministrado pelos professores. O Shop ele é um curso rápido, um curso de duração de 4 horas, onde ele contou com a parte prática e a parte teórica. Na parte teórica, eu dei um apanhado geral sobre a hidroginástica, onde eu falei métodos de treinamento, diferentes aparelhos, metodologia de ensino, enfim, um resumo para que os alunos tivessem noções básicas de hidro. Depois, nós viemos para a piscina para fazer a parte prática. Na parte prática, eu mostrei vários equipamentos, vários tipos de aula para que os alunos pudessem ministrar. O curso ele não vendeu nenhuma receita de bolo, eu apenas pincelei alguns tópicos mais importantes da hidro, onde eu abri a cabeça dos alunos, eles começaram a ter novas ideias de como ministrar uma aula de hidroginástica. Então eu ensinei vários métodos de treino, eu ensinei cross-training, eu ensinei o HIIT, circuito, exercícios em duplas, exercícios em grupos, também ensinei alguns exercícios de relaxamento, então foi bem interessante, com o tubo, o espaguete, halteres, vários equipamentos. Professor Luiz, você já deu uma pincelada em tudo que você ministrou nesse workshop. E eu tenho algumas perguntas das quais eu separei, que são alguma coisa muito importante para que nossos alunos saibam, e até mesmo quem terá esse material em mãos, para tirar algumas dúvidas. Primeiro, na aula teórica, você explicou que uma aula dura 50 minutos, e ela é dividida em 3 porções: aquecimento, parte principal e relaxamento. Fale um pouquinho sobre isso, por favor. É importante que o aluno entenda que uma aula de hidroginástica ou qualquer outra aula, qualquer treinamento, ele é composto por um gráfico que nós temos no aquecimento, é o preparamento do corpo para a atividade. Porque para que a atividade dê efeito, não pode ser uma intensidade baixíssima. Ela precisa tirar o corpo do equilíbrio, precisa promover uma alteração fisiológica no indivíduo. E essa alteração, para acontecer, o corpo precisa ser preparado. Então, nós vamos ter o aquecimento, que vai elevar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, promovendo o gasto calórico, fortalecimento muscular. E a parte principal é o tema da aula que eu vou trabalhar naquele dia. Então, eu posso fazer uma aula só localizada, eu posso fazer um cross-training, eu posso fazer uma aula de HIIT na parte principal. E no volta calma, no final, o aluno volta ao batimento cardíaco, volta à frequência cardíaca, e isso é importante porque o aluno não pode sair da aula acelerado, porque ele pode futuramente desenvolver alguma alteração cardiovascular, cardiorrespiratória. Então é importante o professor de hidroginástica ele pensar e estruturar a aula dessa maneira. Ótimo. Mais uma pergunta, professor. Explique, assim, é uma curiosidade que muitas pessoas têm, e até médico erra um pouquinho nesse aspecto, em afirmar que a água, ou seja, a aula de hidroginástica, não existe impacto. Eu quero que você frise um pouquinho mais nisso, porque acontece de alguns médicos tirar o aluno da aula de hidro devidamente por esse motivo, por ele afirmar que não existe impacto. E sabemos que hoje é comprovadamente que existe impacto sim, tá certo? Que é uma relação muito pequena, solo e água. Bom, na verdade,
A água, ela tem uma grande diferença entre o solo. No solo, nós temos a ação da gravidade, que é uma força que atua de cima para baixo. Então, ela tende a empurrar o corpo para baixo. Na água, a força é ao contrário, né? A gente chama de empuxo, que é uma força de baixo para cima. Então, ela tende uma maior flutuação. Na água, muitas pessoas julgam, a hidroginástica não tem impacto. Ela tem sim. Se o professor não souber trabalhar métodos de treinamento correto, ele pode gerar um grande impacto naquele indivíduo, na coluna, no joelho, no quadril, certo? Então, a hidroginástica, ela possui exercícios de baixo impacto, alto impacto e sem nenhum impacto. Os exercícios sem nenhum impacto são os exercícios em suspensão, onde ele não tem contato com o fundo da piscina. Então, ele trabalha exercícios com os pés em suspensão. São exercícios mais intensos, que garantem um grande controle corporal. Já os exercícios de baixo impacto são exercícios ancorados, onde ele tem um pé no chão e ele movimenta o outro. Agora, o exercício de alto impacto são exercícios com saltitos, com alternância de joelho, de pés. Então, se ele não souber trabalhar corretamente, ele pode aumentar o impacto dos alunos na aula, inclusive também aumentar o professor que está ministrando. Se ele faz um movimento muito rápido e errado, ele não sabe a posição do pé, o movimento correto, ele pode se machucar, porque se ele dá uma aula de hidro, 8 aulas de hidro no dia, você imagina como que ele vai estar no final do ano, todo lesionado. Então é importante ele se atentar a essa questão do impacto. Ótimo. Mais uma pergunta, assim, na parte teórica e posteriormente aqui na piscina, você demonstrou e frisou como trabalhar a individualidade de uma pessoa, mesmo sendo uma aula coletiva. Isso é muito importante. Algumas pessoas condenam a aula coletiva porque falam assim, como que eu vou trabalhar a individualidade, sendo que você dá um exercício para todo mundo, diferente no treinamento resistido na musculação, onde você monta uma ficha para cada aluno. Na hidro, realmente, você passa um exercício para todo mundo, só que cada um vai responder de forma diferente. Então, o que eu falo para os alunos? Façam esse exercício. Tem aluno que tem limitação, então eu faço uma adaptação do exercício para ele. Por exemplo, uma gestante, ela está numa turma de hidroginástica. Não é uma hidro só para gestante, é uma hidro mista. Para a gestante, alguns exercícios abdominais, por exemplo, eu tenho que fazer uma certa adaptação por conta do desconforto da barriga. A questão do... Como que eu posso te explicar? Dessa individualidade, nós temos que pedir para o aluno ter um controle. Então, eu uso muito uma tabela, que é uma tabela de Borg, que é uma percepção subjetiva do esforço. E essa percepção, eu falo para o aluno, você está de 1 a 10, como é que está seu esforço? Aí ele fala, está 10, então para ele está intenso, então você tem que mesclar. Agora para o outro ele fala, está 5, então ele está numa intensidade moderada, não está tão alta, então você consegue individualizar assim. E é muito importante você motivar o seu aluno e falar para ele, vai no seu limite, não precisa exagerar. E o professor fora da água tem que fazer o exercício no seu tempo. Se ele faz num tempo muito rápido, não é o mesmo tempo da água, então ele tem que contar os exercícios aqui fora, o ritmo do exercício, de acordo com o tempo da água. Por isso que nesse curso não deu para fazer isso por conta do tempo. Mas quando eu faço o curso com carga horária maior, por exemplo, sábado e domingo de curso, eu levo os alunos primeiro para uma sala de ginástica, uma sala com espelho, onde nessa sala eu trabalho com eles a parte de ritmo, para eles aprenderem a mudar esse tempo de terra e adaptar ao tempo de água, para depois vir para a piscina. Porque na piscina os alunos estão como alunos e eu como professor. Agora, na sala de ginástica, eles se sentem como se fosse o professor que estivesse aqui na borda. Então, eles aprendem primeiro essa questão de como ministrar a aula de hidro e não só ficar dentro da piscina como aluno. Para finalizar as minhas perguntas, eu quero que você explique a importância do professor na parte de motivação, como construir as suas aulas e, assim, frisar exatamente a importância dele para motivar os alunos que estão participando da aula. A motivação é fundamental, eu até brinco com os alunos, por isso que vocês têm aula de psicologia do esporte na graduação, porque a psicologia ela é fundamental. Quando eu falo em psicologia, não falo só para alto nível, não. Nós temos que trabalhar a psicologia com os nossos alunos, porque imagina, eu tenho uma aula onde os alunos já estão acostumados com a hidro, entra uma aluna nova, ela não consegue fazer alguns exercícios. Se eu não motivar, falar, não, você consegue, vamos tentar, olha, vamos adaptar isso para você. Se eu não tiver um jogo comportamental com ela, eu conseguir ter um bom diálogo, uma boa conversa,
essa aluna vai se sentir inferior às outras, vai parar de fazer atividade física. Às vezes a pessoa fala, ela vai parar de fazer a atividade comigo e vai em outra academia. Não, muitas vezes ela fala, se lá é assim, na outra academia também vai ser. Então ela para de fazer exercício físico. Além do impacto social, impacto negativo na questão da sociabilização dela, eu também tenho impacto negativo no rendimento físico, porque essa pessoa vai virar sedentária. Ela vai falar que não é capaz de fazer exercício, vai deixar de fazer hidro, vai ficar na casa o dia inteiro, comendo, bebendo, dormindo, assistindo televisão e vai virar sedentária, vai ficar obesa, adquirir doenças crônicas como diabetes, colesterol alto, hipertensão. Então eu vou contribuir com uma coisa que é totalmente contrária do que eu quero. Eu quero saúde, eu vou promover doença nela, né? Por conta de a simples palavra, né, que você falou, a motivação. Essa aluna vai se sentir inferior e não vai querer mais fazer exercício. Obrigado, professor Luiz, por esse workshop. Foi muito bom. Esse é mais um FREA em ação.